Vivemos tempos em que muitos sentem que algo essencial está faltando. Não é falta de dinheiro, de bens ou até de relacionamentos, mas uma ausência silenciosa de propósito, de serenidade, de direção. É como se estivéssemos andando em círculos em busca de algo que não sabemos nomear. E, no entanto, desde os tempos antigos, houve quem já tivesse encontrado esse caminho. Os filósofos estoicos nos mostraram que a verdadeira sabedoria não está fora, mas dentro de nós. Eles nos convidam a olhar para o que está ao nosso alcance, para o que podemos controlar e a abandonar a luta contra aquilo que está fora de nossas mãos. Nesta jornada, aprenderemos como a sabedoria estoica pode ser aplicada à vida moderna, mesmo em meio ao caos e às constantes distrações. Vamos explorar as virtudes cardinais: sabedoria, coragem, justiça e temperança, não como conceitos abstratos, mas como ferramentas práticas para o dia a dia. Vamos entender por que o amor ao destino, ou amor fati, é uma chave para a liberdade interior. Ao aceitar com coragem tudo o que nos acontece, sem resistência inútil, passamos a viver com mais leveza, clareza e gratidão. Começamos pela manhã, o momento mais importante do dia para os estoicos. É ao despertar que plantamos a semente da intenção. E não se trata de acordar cedo apenas por disciplina, mas de escolher, ainda nos primeiros minutos, quem seremos nas horas seguintes. Para isso, cultivar uma rotina matinal estoica é fundamental. Respirar fundo, refletir sobre o que está sob nosso controle, escrever nossos pensamentos em um diário e meditar sobre as virtudes são passos que criam um escudo contra o caos externo. A mente assim preparada não se perturba facilmente. O diário, como ensinavam os estoicos, é mais do que uma simples anotação do que aconteceu. Ele é um espelho da alma. Nele, registramos nossas emoções, intenções e reflexões. É nele que nos lembramos de quem queremos ser. Marco Aurélio fazia isso todos os dias, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo. Ele sabia que sem esse exercício constante, seria arrastado pelas paixões, pelos impulsos e pelos erros. O diário é o lugar onde confrontamos nossa verdade sem máscaras, sem desculpas, com honestidade radical. Outro hábito poderoso é a visualização negativa. Pode parecer estranho desejar imaginar o que pode dar errado, mas os estoicos viam isso como um preparo da alma. Ao antecipar possíveis dificuldades, não somos surpreendidos por elas. Pelo contrário, passamos a enfrentá-las com serenidade. Não se trata de pessimismo, mas de realismo prático. Preparar-se para a perda, para a dor, para o fracasso, nos torna invencíveis emocionalmente. A alma preparada não se abala. Ela se adapta, aprende, cresce. Por fim, a gratidão diária sela essa preparação. Quando direcionamos a atenção para aquilo que temos, em vez do que nos falta, descobrimos que há abundância em nossa vida. Agradecer não é negar a dor ou as dificuldades, mas escolher dar foco àquilo que enriquece nossa existência. A prática da gratidão eleva a mente acima da reclamação constante e da comparação com os outros. É ela que dissolve o veneno da insatisfação crônica e abre espaço para a alegria genuína. E assim, começamos o dia não como vítimas do destino, mas como coautores conscientes da própria jornada. Conforme o dia avança, novas demandas e desafios surgem, e é exatamente nesse momento que o estoicismo mostra sua utilidade prática. A filosofia não é algo para ser estudado e esquecido, mas vivido em cada pequena escolha. Ao sair de casa, você será testado por atrasos, por pessoas mal-humoradas, por contratempos inesperados. E ainda assim, a proposta estoica não é mudar o mundo, mas ajustar sua reação a ele. A diferença entre um dia bom e um dia arruinado está na maneira como você interpreta e responde aos fatos, não nos fatos em si. É aí que entra a dicotomia do controle, um dos pilares do pensamento estoico. Tudo pode ser dividido entre o que depende de você e o que não depende. Seu esforço, sua atitude, sua disposição, tudo isso está nas suas mãos. O trânsito, a opinião dos outros, a sorte e o comportamento alheio não está. Saber essa diferença muda a forma como você encara a vida. Em vez de desperdiçar energia tentando controlar o que é incontrolável, você se concentra no que realmente pode transformar. E esse foco é libertador. Imagine-se, por exemplo, sendo ofendido por alguém.
Seu primeiro impulso pode ser revidar, se justificar, se magoar. Mas o que Epicteto diria? Que você não é ofendido, a não ser que aceite a ofensa como verdadeira. O outro pode falar o que quiser, mas cabe a você escolher o peso que dará às palavras. Você pode se lembrar nesses momentos de que a ignorância é a raiz da maioria dos comportamentos inadequados. O outro age mal porque não sabe o que é o bem. Isso por si só já diminui o impacto das provocações. E quando a frustração se instala, quando algo que você esperava não acontece, o que fazer? A proposta estoica não é reprimir a emoção, mas compreender sua origem. Ao refletir com calma sobre o que sentiu, você se torna mais íntimo de si mesmo. Em vez de se julgar por estar triste, ansioso ou irritado, você observa esses sentimentos como nuvens passageiras. Você não é a emoção, você a acolhe, entende e deixa passar. Esse distanciamento é fruto do treino diário da razão, e não do instinto. A autodisciplina também se manifesta na forma como você administra seu tempo e suas prioridades. Muitos desperdiçam horas com distrações vazias, acreditando que estão descansando, quando na verdade estão se entorpecendo. O estoico descansa com propósito, vive com intenção, faz escolhas conscientes. Ele não diz sim para tudo. Ele sabe que dizer sim para o que importa exige dizer não para o que apenas ocupa espaço. O tempo é um recurso precioso demais para ser desperdiçado com superficialidades. A cada escolha, você molda seu caráter. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consistente. Cada pequena vitória contra a preguiça, contra a impulsividade, contra a necessidade de agradar, fortalece sua alma. E essas vitórias silenciosas são as que mais importam. A filosofia estoica não quer aplausos, quer transformação. Quer que você se levante após cada queda, com mais lucidez e firmeza. Quer que você descubra, dentro de si, uma fonte de serenidade que ninguém pode tirar. E à medida que essa serenidade cresce, o mundo à sua volta também se transforma. Ao longo do dia, nossa capacidade de manter a mente clara e o coração sereno será testada diversas vezes. Os estoicos sabiam que o mundo externo é instável, imprevisível e muitas vezes caótico, mas também sabiam que dentro de nós pode existir um centro firme, inabalável, como uma rocha diante da tempestade. Essa estabilidade interna é construída pela repetição diária de princípios, pela prática constante das virtudes e, acima de tudo, pela consciência de que somos responsáveis por nossas respostas e não pelas ações dos outros. Marco Aurélio, que enfrentava guerras, traições e epidemias, escrevia para si mesmo todos os dias como forma de reforçar esse centro interior. Ele lembrava que encontraria pessoas ingratas, egoístas e injustas, e mesmo assim não deveria se surpreender. Se você espera que o mundo seja sempre justo, vai se decepcionar com frequência. Mas se aceita a realidade como ela é, sem idealizações, passa a agir com mais inteligência. Isso não significa se tornar frio ou indiferente, e sim aprender a viver em paz com aquilo que você não pode mudar. A compaixão dentro do estoicismo não é uma emoção fraca. Pelo contrário, é uma expressão da sabedoria. Ao perceber que todos estão, de alguma forma, lutando contra suas limitações, você deixa de reagir com raiva e começa a agir com compreensão. Quando alguém erra com você, tente ver a ignorância por trás da ação. Não é um exercício fácil, mas é transformador. O estoico não busca vingança, busca clareza. Ele não alimenta ressentimento, porque sabe que isso apenas o acorrenta a quem o feriu. E em meio aos deveres, pressões e ruídos, há algo que não pode ser esquecido: a necessidade do silêncio interior. Nem todo silêncio é ausência de som. O verdadeiro silêncio é a quietude da alma, é a capacidade de manter a mente limpa, mesmo quando o mundo grita ao redor. Para isso, é preciso reservar momentos de solitude, mesmo que breves, caminhar em silêncio, respirar com atenção, observar seus próprios pensamentos sem julgamento. Esses pequenos intervalos reabastecem a mente e restauram o equilíbrio. O trabalho é outro campo onde o estoicismo se mostra essencial. A ética estoica não separa vida pessoal e vida profissional. Tudo é oportunidade de virtude.
Trabalhar com excelência, mesmo em tarefas simples, é um ato de dignidade. O estoico não trabalha apenas por obrigação ou dinheiro, mas como uma forma de servir, de contribuir, de expressar sua natureza racional. E quando o trabalho parece exaustivo ou sem sentido, ele busca dar um propósito ao que faz, lembrando-se de que o valor está na intenção e na atitude, não apenas no resultado final. Por mais longo que seja o dia, ele sempre chega ao fim, e com o cair da noite, vem também o momento da revisão. Os estoicos recomendavam uma prática simples e profunda: refletir sobre o que foi feito. Perguntar-se: onde agi com virtude? Onde falhei? Onde posso melhorar? Essa revisão diária não é um exercício de culpa, mas de aprendizado. É como afiar a espada da consciência para o dia seguinte. A vida bem vivida não se constrói com grandes feitos ocasionais, mas com pequenas decisões cotidianas, alinhadas à virtude e ao autocontrole. À medida que a noite avança, somos convidados a desacelerar e voltar o olhar para dentro. O mundo exterior se aquieta, e isso nos dá a chance de ouvir o que normalmente ignoramos: nossa própria consciência. Os estoicos valorizavam esse momento. Era a hora de encarar, com serenidade e honestidade, as escolhas do dia. Essa prática não servia para a autopunição, mas para o refinamento da alma. Como um jardineiro que observa o crescimento das plantas, rega o que floresce e poda o que não serve mais, assim também fazemos com nossos hábitos e pensamentos. Sêneca costumava escrever que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E essa direção vem da clareza interna. Ao olhar para o que fizemos com calma e sem máscaras, identificamos padrões que se repetem, reações que sabotam, hábitos que nos puxam para baixo. Mas também encontramos vitórias silenciosas. Aquele momento em que fomos pacientes, aquela vez em que escolhemos o silêncio em vez da discussão, ou quando priorizamos o que era certo e não o que era fácil. Esses são sinais de progresso, e eles devem ser valorizados. A aceitação de que ainda temos falhas não deve nos desanimar. Pelo contrário, ela mostra que estamos vivos, despertos e atentos ao caminho. A evolução não acontece por saltos grandiosos, mas por pequenos ajustes diários. Um pensamento corrigido, uma escolha feita com mais lucidez, um impulso contido, tudo isso é avanço. E como toda construção sólida, o crescimento moral exige tempo, paciência e perseverança. Não é sobre alcançar um ideal inatingível, mas sobre se mover na direção certa, um passo de cada vez. Essa consciência se fortalece quando estabelecemos intenções claras para o dia seguinte. Não promessas vagas, mas compromissos práticos com a virtude. Amanhã, escolherei a temperança ao falar. Amanhã, enfrentarei meus deveres com mais coragem. Amanhã, não cederei ao orgulho, mas praticarei a humildade. Essa preparação fortalece a mente e orienta nossas ações, mesmo quando surgem imprevistos. Um dia bem vivido começa na noite anterior, com reflexão e propósito. O repouso no estoicismo é tão importante quanto a ação. Dormir não é escapar do mundo, mas preparar-se para enfrentá-lo com mais energia. Uma mente exausta decide mal. Um corpo cansado reage com impaciência. Por isso, desligar-se das preocupações, acalmar os pensamentos e cultivar o silêncio antes de dormir são formas de respeito a si mesmo. Técnicas simples como respiração profunda ou meditação visual ajudam a transitar do ritmo acelerado do dia para a tranquilidade da noite. E quando dormimos bem, acordamos prontos para agir com mais sabedoria. Esse ciclo, despertar com intenção, agir com virtude, refletir com honestidade e descansar com gratidão, transforma uma vida comum em uma vida extraordinária. O estoicismo não é uma teoria distante, mas uma prática acessível. Ele não exige que sejamos santos ou sábios perfeitos. Exige apenas que sejamos melhores do que fomos ontem, e isso está ao alcance de todos. A rotina estoica, repetida com disciplina e humildade, esculpe nosso caráter como a água molda a pedra, com consistência e profundidade. Em algum ponto da jornada, inevitavelmente enfrentamos perdas, fracassos e acontecimentos que fogem completamente ao nosso controle. E é nesse terreno árido que o amor fati, o amor ao destino, se torna mais do que uma ideia bonita.
Ele se torna um convite ao amadurecimento. Amar o destino não significa celebrar a dor, mas reconhecer que cada momento, mesmo os mais difíceis, faz parte de uma ordem maior. Não precisamos entender tudo. Precisamos sim desenvolver a força interior para abraçar a vida como ela é, e não apenas como gostaríamos que fosse. A proposta do amor fati é radical, pois nos convida a amar o que acontece, não apenas a tolerar. Não se trata de resignação passiva, mas de aceitação ativa. A resignação paralisa, a aceitação liberta. O que aconteceu, já aconteceu. Mas o que você faz com isso, aí está o poder. Você pode se tornar vítima ou pode se tornar protagonista. Pode perguntar, por que isso comigo? Ou pode dizer, o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo em direção à serenidade estoica. Quando Epicteto falava sobre o destino, ele dizia que o universo é como uma peça de teatro. A nós não cabe escolher o papel, mas sim interpretá-lo da melhor forma possível. Se formos designados a viver como um pai, uma mãe, um enfermo, um governante ou alguém em luto, devemos agir com dignidade dentro desse papel. A liberdade verdadeira, segundo ele, não está em escolher o cenário, mas em escolher como se comportar dentro dele. E isso nos devolve o poder pessoal, mesmo nas situações mais difíceis. Claro, há momentos em que tudo em nós grita contra o que está acontecendo. A perda de alguém querido, um acidente, uma doença, um erro irreversível. Como amar isso? Os estoicos não pedem que você sinta alegria nesses momentos, mas que não se rebele contra o inevitável. A dor pode estar presente, mas o sofrimento prolongado nasce da resistência. Quando aceitamos, começamos a nos curar. Quando paramos de lutar contra a realidade, podemos nos mover com ela, e nesse movimento está o nascimento da sabedoria. A coragem é essencial nesse processo. Coragem para não fugir da dor, para não se entregar ao desespero, para encarar o que dói com os olhos abertos. Essa coragem não precisa ser grandiosa ou pública. Ela pode ser silenciosa, discreta, íntima. O simples ato de levantar-se em meio à tristeza, de continuar mesmo sem garantias, já é uma forma de coragem. E quanto mais a cultivamos, mais ela cresce. Assim, mesmo nas noites mais escuras, carregamos uma centelha acesa de esperança lúcida. Praticar o amor fati é também exercitar a justiça e a sabedoria. É dar a cada momento o valor que lhe cabe, sem exageros nem desprezo. É reconhecer que há um tecido invisível costurando os eventos da nossa vida, que há uma lógica, mesmo onde parece haver apenas caos. Ao amar nosso destino, mesmo com suas sombras, descobrimos que a vida, em sua totalidade, é um presente. Não um presente embrulhado em perfeição, mas um presente real, vivo, cheio de imperfeições que nos formam e nos ensinam. O entendimento profundo do destino no estoicismo parte da ideia de que nada acontece por acaso. Os estoicos clássicos acreditavam que o universo é regido por uma razão cósmica, uma ordem natural que liga todas as coisas. Cada evento, desde o mais simples até o mais trágico, ocorre dentro de um encadeamento racional e necessário. Para eles, o destino não é algo cego ou aleatório, mas uma expressão da inteligência divina que permeia tudo. Ao aceitarmos esse princípio, deixamos de lutar contra a vida e começamos a colaborar com ela. Essa visão pode parecer distante da realidade moderna, onde tantos se sentem vítimas do acaso ou da injustiça. Mas se olharmos com atenção, veremos que há um profundo alívio em aceitar que nem tudo está sob o nosso comando. Isso não nos torna passivos, mas conscientes. Conscientes de que nossa liberdade está na resposta que damos aos fatos, não no controle que temos sobre eles. Se o destino nos leva a um caminho inesperado, cabe a nós atravessá-lo com dignidade, serenidade e propósito. É por isso que os estoicos diferenciavam aceitação de resignação. A resignação é a entrega apática diante do inevitável. A aceitação, por outro lado, é ativa. Ela observa a realidade como ela é, ajusta a vontade àquilo que não pode ser mudado e direciona a ação para o que está ao nosso alcance. Essa distinção muda tudo. A resignação nos enfraquece, a aceitação nos fortalece, e é essa força que precisamos cultivar para atravessar com firmeza os momentos difíceis que surgem sem aviso. Dentro dessa lógica,
há um exercício fundamental, a dicotomia do controle. Separar com clareza o que está e o que não está em nossas mãos. A saúde pode nos abandonar, a opinião dos outros pode mudar, o dinheiro pode acabar, mas nossa atitude, nossa vontade e nossa maneira de encarar os fatos continuam sendo nossos domínios, e é nesse território que o estoicismo planta raízes profundas. A liberdade interior começa quando deixamos de nos apegar àquilo que não controlamos e passamos a cuidar daquilo que depende de nós. Isso não significa frieza ou indiferença, mas sim lucidez. Os estoicos não negavam a dor. Eles a acolhiam como parte da condição humana, mas sabiam que o sofrimento prolongado nasce da tentativa de mudar o que é imutável. Ao aceitar, somos poupados do desgaste inútil. Ao focar no que podemos fazer, descobrimos que sempre há algo possível. Mesmo diante do luto, da perda ou da falência, podemos escolher a atitude com que vamos caminhar dali em diante, e essa escolha nos devolve o protagonismo. Epicteto dizia que o bem e o mal não estão nas coisas externas, mas na maneira como as julgamos. Isso significa que a nossa mente é a fonte da liberdade ou da prisão. Se julgamos como inaceitável algo que a vida nos deu, criamos revolta. Se acolhemos com sabedoria o que não podemos mudar, criamos paz. E a paz não vem quando tudo está certo, mas quando nós estamos certos com tudo, inclusive com o que não esperávamos. O estoicismo nos lembra disso todos os dias. Viver bem não é ter controle absoluto, mas cultivar sabedoria em meio à imprevisibilidade. Diante dessa filosofia de aceitação ativa, surge naturalmente a pergunta: como aplicar isso nas situações cotidianas que nos desafiam? A resposta está na prática constante. O estoicismo não se aprende em livros apenas. Ele se sedimenta nas ações repetidas, nos hábitos cultivados dia após dia. A mente humana é como o corpo, precisa ser treinada, disciplinada, fortalecida. Assim como ninguém se torna forte da noite para o dia, também não se conquista serenidade sem esforço. É uma construção diária, feita de pequenas escolhas conscientes. Imagine-se diante de uma crítica injusta. O impulso natural seria se defender, justificar ou atacar de volta. Mas o estoico observa antes de agir. Ele pergunta a si mesmo: isso está sob meu controle? O julgamento alheio pertence ao outro. Minha resposta: sim, essa é minha responsabilidade. E então ele respira, pensa, escolhe não reagir como vítima. Isso é força, isso é domínio de si. E essa força cresce com cada situação enfrentada com sabedoria. O controle emocional não é repressão, mas expressão madura da razão. Nas relações humanas, esse princípio se revela ainda mais necessário. Conflitos, mal-entendidos, expectativas frustradas. Tudo isso nos ronda o tempo todo. Quando esperamos que os outros reajam como gostaríamos, nos frustramos. Quando aceitamos que cada um age de acordo com sua visão e maturidade, nos libertamos. A compreensão da ignorância alheia proposta por diversos estoicos nos ajuda a não levar tudo para o lado pessoal. Em vez de reagir com raiva, podemos responder com equilíbrio. Isso transforma não apenas a relação, mas a atmosfera ao nosso redor. E se há um campo onde o estoicismo é especialmente útil, é no combate à procrastinação. Deixar para depois é um hábito corrosivo. Ele destrói a confiança em si mesmo, alimenta a ansiedade e enfraquece a disciplina. Marco Aurélio nos lembra que fomos feitos para agir, não para adiar. Ao desperdiçar o tempo, desperdiçamos a vida. Por isso, a rotina estoica começa cedo, com intenção clara e ação imediata. Não se trata de pressa, mas de prontidão. O tempo é precioso demais para ser entregue à inércia. Nesse sentido, criar uma rotina é um dos maiores aliados do progresso moral. Uma rotina não engessa, ela liberta. Ela estrutura o dia, reduz decisões desnecessárias, fortalece a disciplina e cria consistência. Ao organizar o tempo, organizamos a mente. Ao estabelecer horários para escrever, meditar, trabalhar e descansar, damos forma à vida. Marco Aurélio fazia isso. Sêneca também. E nós mesmos, sem ser imperadores ou filósofos, podemos fazer o mesmo. A excelência não exige um trono, exige apenas comprometimento. Com uma mente treinada, um corpo disciplinado e um coração pacificado, começamos a experimentar uma liberdade nova.
não a liberdade da ausência de problemas, mas a liberdade de manter o eixo mesmo em meio ao turbilhão. E essa é a maior promessa do estoicismo, que você pode ser livre por dentro, mesmo quando tudo ao redor está fora de controle. Não porque ignora os problemas, mas porque sabe exatamente onde reside seu verdadeiro poder. Essa liberdade interior é o solo fértil onde florescem as virtudes, e com elas uma vida plena e significativa. A virtude, para os estoicos, não era uma abstração. Era prática, era escolha, era ação. Viver com virtude era viver em alinhamento com a razão e com a natureza humana. E o que isso significa na vida real? Significa agir com justiça, mesmo quando seria mais fácil ser indiferente. Significa exercer a coragem quando o medo ameaça paralisar. Significa praticar a temperança quando o excesso se apresenta como tentação. E, acima de tudo, significa buscar a sabedoria em todas as decisões, mesmo nas menores. Essa busca não exige perfeição, mas exige presença. Estar presente em si, nos próprios valores, na intenção por trás de cada ato. Muitos vivem no automático, reagindo ao mundo como se fossem marionetes de suas emoções. O estoico desperta dessa hipnose. Ele vê o que sente, compreende de onde vem, questiona se aquilo serve à virtude. Quando age, age por escolha, não por impulso. E essa diferença, embora sutil, muda tudo. É ela que separa o sábio do tolo, o senhor de si do escravo das circunstâncias. Nos momentos de dor, essa consciência se torna ainda mais valiosa. A dor é inevitável, física, emocional, espiritual. Mas o sofrimento prolongado é opcional, pois ele depende da narrativa que contamos a nós mesmos. Os estoicos não propõem negar a dor, mas enfrentá-la com clareza. Eles nos convidam a mudar a pergunta de por que isso aconteceu comigo, para como posso atravessar isso com dignidade. E essa mudança de perspectiva nos devolve o poder que julgávamos perdido. Podemos não controlar o que sentimos de imediato, mas podemos escolher o que fazemos com o que sentimos. Essa prática se fortalece quando incorporamos hábitos de autoobservação. Um dos mais poderosos é o diário estoico. Escrever todos os dias ajuda a identificar padrões de pensamento, emoções recorrentes e reações automáticas. Mais que isso, escrever nos obriga a organizar o caos interno. Ao dar forma às ideias, clareamos os dilemas. Ao reler o que sentimos, percebemos nossa evolução. É como um espelho onde podemos ver com honestidade quem estamos nos tornando, e isso nos permite corrigir o curso sempre que necessário. Outro hábito essencial é o da visualização negativa. Imaginar com calma e objetividade os obstáculos possíveis. Isso não é pessimismo, mas preparação. Se você antecipa o que pode sair do controle, está mais apto a reagir com serenidade. Quando algo de fato acontece, não há pânico. Há prontidão. Você já visitou mentalmente aquela possibilidade, já refletiu sobre ela, e isso reduz o impacto emocional do imprevisto. A mente treinada sofre menos, não porque sente menos, mas porque responde melhor. Por fim, lembrar-se da impermanência é um antídoto contra o apego e a ilusão de controle. Tudo muda, tudo passa. A alegria, a tristeza, o sucesso, o fracasso, nada disso é fixo. E ao aceitar essa natureza transitória da vida, aprendemos a valorizar o presente, sem desespero para mantê-lo ou medo de perdê-lo. Como dizia um velho ensinamento, isso também passará. Saber disso nos torna mais humildes na vitória e mais fortes na derrota. A impermanência não é uma ameaça, é um lembrete de que cada momento, vivido com virtude, já é suficiente. Viver com consciência da impermanência não significa viver com medo de perder, mas com mais gratidão por cada instante que se apresenta. Os estoicos nos ensinam a olhar para o que temos como se fosse um presente que pode nos ser retirado a qualquer momento. Esse pensamento não deve nos paralisar, mas nos despertar. Ao perceber que nada nos pertence de forma definitiva, nem pessoas, nem bens, nem posições, passamos a valorizar mais e exigir menos. O que antes era rotina, torna-se especial. O que antes era ignorado, torna-se sagrado. Essa gratidão pela impermanência é um dos motores mais potentes para o contentamento genuíno.
Quando não exigimos que a vida nos entregue uma felicidade contínua e sem falhas, começamos a enxergar alegria nas pequenas coisas. Um café quente, um abraço silencioso, um momento de sossego, coisas que antes passavam despercebidas. A mente treinada pelo estoicismo não busca o extraordinário. Ela transforma o ordinário em algo extraordinário ao mudar a maneira de olhar para ele. E essa mudança de perspectiva vale mais que qualquer conquista externa. Mas essa gratidão só floresce de verdade quando abandonamos a ideia de merecimento absoluto. Muitos sofrem porque acreditam que não estão recebendo da vida aquilo que merecem. Os estoicos, por outro lado, nos lembram de que o universo não trabalha para satisfazer nossos desejos, e sim para seguir sua ordem natural. Quando esperamos que tudo dê certo, que as pessoas nos tratem bem, que o mundo reconheça nosso esforço, nos tornamos vulneráveis. Mas quando aceitamos que nada nos é garantido, cada gesto de bondade se torna uma surpresa, cada resultado positivo, um bônus. Essa postura mental não é frieza, é força. Quando cultivamos esse tipo de resiliência interior, nos tornamos menos dependentes das circunstâncias para manter o equilíbrio. E isso é libertador. Imagine não se abalar com críticas injustas, não se desesperar diante de imprevistos, não se corroer por perdas que estão além do controle. Isso não é apatia, é clareza. Uma clareza que nasce da compreensão de que a única estabilidade possível está dentro de nós, e nunca fora. Essa estabilidade é construída na repetição dos princípios estoicos, até que eles se tornem parte do nosso modo de ser. Há ainda outro ponto essencial na filosofia estoica, a noção de comunidade. Embora o estoicismo valorize a independência emocional, ele jamais defende o isolamento. Pelo contrário, os estoicos viam os seres humanos como parte de um todo maior. Somos feitos para cooperar, para contribuir, para agir com justiça no convívio com os outros. Sêneca dizia que ninguém pode ser sábio se vive apenas para si. A verdadeira virtude se manifesta no mundo, nas relações, nos atos concretos de generosidade, respeito e responsabilidade com o próximo. Por isso, viver segundo o estoicismo é também um compromisso com a coletividade. Não basta cultivar a serenidade interior. É preciso ser um agente de harmonia no ambiente em que vivemos. A forma como tratamos as pessoas, especialmente as que não podem nos oferecer nada em troca, revela muito do nosso caráter. E nesse aspecto, a filosofia estoica é clara. Não se trata de parecer virtuoso, mas de ser. A virtude verdadeira é silenciosa, não busca reconhecimento. Ela se revela nos gestos pequenos, constantes e sinceros de quem já não precisa provar nada para o mundo. Na prática diária do estoicismo, há um princípio que se destaca como alicerce de todas as virtudes, a autodisciplina. Sem ela, nenhuma outra virtude se sustenta por muito tempo. A coragem vacila, a temperança se dissolve, a justiça se desequilibra e até a sabedoria perde força. Autodisciplina é o músculo invisível da alma. É ela que nos faz agir mesmo quando não há motivação, que nos segura quando o impulso quer nos dominar, que nos lembra de nossos valores quando as circunstâncias tentam nos seduzir a abandoná-los. Os estoicos não eram heróis sobre-humanos. Eram pessoas comuns que escolheram um caminho difícil, o da consistência. Todos tinham dias ruins, dúvidas, fraquezas, mas decidiram levantar uma e outra vez sempre que caíam. É aí que a autodisciplina se diferencia da rigidez. Ela é flexível, mas persistente. Ela reconhece os deslizes, mas não se entrega a eles. Ela ajusta a rota, mas não abandona a jornada. E com o tempo, esse comprometimento se transforma em força interior, em firmeza de caráter, em integridade. Para desenvolver essa força, o treino começa nas pequenas coisas. Acordar no horário sem depender da vontade. Comer com moderação, mesmo diante do excesso. Evitar distrações durante uma tarefa, mesmo quando a mente quer escapar. Falar apenas o necessário, mesmo quando a emoção pede desabafo. Cada ato de contenção é uma vitória silenciosa. Cada momento em que se diz não ao impulso e sim à razão, a alma se fortalece. A autodisciplina não grita, ela constrói. E quanto mais construímos, mais confiamos em nossa própria estrutura. Entretanto,
Não se trata de sufocar emoções ou desejos. Trata-se de educá-los. O estoico não nega que sinta raiva, medo, desejo ou tristeza, mas ele não se deixa arrastar por essas emoções. Ele as observa, entende sua origem e escolhe como vai responder. É um processo de cultivo interno, como quem cuida de um jardim, arrancando o que sufoca e regando o que floresce. A autodisciplina é, nesse sentido, um ato de profundo amor próprio, porque nos impede de sabotar a nós mesmos e nos guia para uma vida mais alinhada com aquilo que realmente importa. Um exemplo clássico dessa prática vem das rotinas de grandes figuras do estoicismo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, levantava-se cedo, escrevia em seu diário, meditava sobre a morte, refletia sobre os encontros difíceis que teria no dia. Não fazia isso por vaidade, mas por necessidade. Ele sabia que, sem essa preparação mental, seria engolido pelas exigências do poder, pela lisonja dos bajuladores, pela pressão dos inimigos. Sua rotina era sua fortaleza. E a repetição diária dessas práticas o tornava mais forte, mais justo e mais lúcido diante de tudo. Adotar uma rotina estoica não exige grandeza externa, mas firmeza interna. Uma vida estruturada em princípios, guiada por valores, moldada por hábitos conscientes, se transforma. Ela passa a ter ritmo, clareza e direção. O que parecia difícil se torna natural. O que antes parecia impossível, como manter a calma diante do caos, se torna acessível. E isso não vem de um milagre, mas de uma sequência de pequenas decisões bem feitas. Essa é a beleza da autodisciplina estoica. Ela constrói liberdade. Liberdade de não ser refém do mundo, dos outros ou de si mesmo. Liberdade, nesse contexto, não é fazer o que se quer, quando se quer. Liberdade é não ser escravo dos próprios impulsos. É ter a capacidade de escolher com clareza, mesmo diante de pressões internas ou externas. A maioria das pessoas acredita ser livre, mas na prática vive acorrentada. A aprovação dos outros, a necessidade de reconhecimento, a busca incessante por prazer imediato ou a fuga constante da dor. O estoico não se engana com essas ilusões. Ele sabe que liberdade verdadeira começa com autocontrole e só floresce quando a razão governa a vontade. Essa liberdade se reflete diretamente na forma como lidamos com as adversidades. A vida, por mais que tentemos planejá-la, nos surpreende. Situações inesperadas, mudanças súbitas, perdas repentinas. São nesses momentos que se revela o quanto nossa alma foi treinada. Se o caos nos derruba de imediato, é sinal de que nossas fundações estavam frágeis. Mas se conseguimos manter o equilíbrio, mesmo que abalados, mostramos que construímos dentro de nós um refúgio seguro, não para escapar do mundo, mas para enfrentá-lo com serenidade. A filosofia estoica propõe um tipo de treinamento mental semelhante ao que atletas fazem com o corpo. O treino da alma consiste em preparar-se diariamente para o imprevisto, para o desconforto, para a rejeição, para o fracasso. Por isso, os estoicos valorizavam práticas como o mal-estar voluntário, dormir no chão, vestir roupas simples, comer menos do que o habitual. Essas ações não visavam o sofrimento em si, mas a libertação do apego. Ao experimentar a privação, aprendemos a dar menos valor ao que não é essencial e, consequentemente, sofremos menos quando algo nos falta. Esse exercício nos ensina que podemos viver com menos e muitas vezes com mais qualidade. Não é preciso abdicar de tudo para seguir um caminho estoico, mas é necessário cultivar uma relação mais consciente com o que possuímos. A posse em si não é o problema. O apego é. Quando precisamos de algo para nos sentir completos, estamos presos, mas quando valorizamos, sem depender, estamos livres, e essa liberdade traz leveza. A mente fica mais limpa, o coração mais tranquilo, e o foco volta-se para o que realmente importa, viver com integridade. Ao mesmo tempo, os estoicos não desprezavam o mundo nem se isolavam dele. Participar da vida, contribuir com a comunidade, assumir responsabilidades, tudo isso faz parte do ideal estoico. O sábio não vive em fuga, mas em presença. Ele está onde a vida o colocou e atua da melhor maneira possível dentro do papel que lhe foi dado. Seja como pai, mãe, profissional, amigo ou cidadão.
Ele não se queixa do papel, mas busca interpretá-lo com excelência. E essa excelência é silenciosa, discreta, fruto de dedicação, atenção e retidão. É por isso que viver segundo o estoicismo é um compromisso com a grandeza pessoal. Não uma grandeza para ser vista, mas uma grandeza que se sente. Ser grande sem precisar ser reconhecido. Ser justo mesmo quando ninguém está olhando. Ser firme mesmo quando todos duvidam. Essa é a grandeza que não depende de palco, de aplauso ou de testemunhas. É a grandeza de quem faz o certo porque é o certo, não porque alguém está observando. E é nela que mora o verdadeiro poder que o estoicismo propõe, o poder de ser dono de si. A noção de ser dono de si é central para a filosofia estoica. Ela não tem relação com orgulho, vaidade ou independência egoísta. É, na verdade, um estado de autodomínio, de equilíbrio interior e de coerência entre pensamento, palavra e ação. Quando alguém está em paz com suas escolhas, vive com mais clareza. Essa paz não significa ausência de conflitos, mas sim presença de consciência. O estoico é alguém que conhece suas fraquezas, mas não se rende a elas. Ele caminha com firmeza, mesmo quando sente medo, pois sabe que agir bem é sempre possível. Essa coerência entre o que se pensa e o que se faz exige uma vigilância constante. A mente é naturalmente inclinada à distração, ao julgamento precipitado, à autopreservação exagerada. Por isso, os estoicos recomendavam um tipo de atenção plena às intenções. Por que estou fazendo isso? Qual o valor por trás dessa ação? Estou sendo guiado pela razão ou pela vaidade? Essas perguntas, feitas com sinceridade, iluminam as decisões do dia a dia, e quando são respondidas com honestidade, constroem uma vida alinhada, sem os pesos da culpa ou da dúvida constante. Esse alinhamento interno também transforma a forma como nos relacionamos com o tempo. A maioria das pessoas vive presa ao passado ou ansiosa pelo futuro. O estoicismo nos convida a estar no presente, pois é nele que a vida acontece. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Só o agora está ao nosso alcance. Isso não significa ignorar o que foi ou deixar de planejar o que virá. Significa, antes de tudo, viver cada momento com presença, pois cada segundo bem vivido é um passo em direção à excelência. O uso consciente do tempo é uma das formas mais poderosas de sabedoria prática. Enquanto muitos reclamam da falta de tempo, desperdiçam horas em distrações vazias. O estoico planeja seus dias com intencionalidade. Ele sabe que o tempo é vida e não desperdiça aquilo que não pode recuperar. Por isso trabalha com atenção, descansa com qualidade e reflete com profundidade. Ele não busca estar sempre ocupado, mas estar sempre presente. E essa presença transforma cada ação em um ato de valor, mesmo as tarefas mais simples. Outro ponto importante é a forma como o estoico encara os erros. Ao contrário do que se imagina, ele não busca perfeição, ele busca progresso. Errar, para ele, não é motivo de desespero, mas de aprendizado. A vergonha não está em errar, mas em recusar-se a melhorar. Quando reconhecemos um erro com humildade e o transformamos em lição, estamos praticando a sabedoria. É por isso que os estoicos não cultivavam culpa estéril, mas sim arrependimento ativo. Errei. Agora o que posso fazer para não repetir esse erro? Esse movimento interior é uma das chaves do crescimento real. E assim, dia após dia, escolha após escolha, o indivíduo estoico vai moldando sua vida com consistência. A alma se fortalece, a mente se torna mais clara, o coração mais firme. Não por milagre, não por sorte, mas por dedicação constante. É como um escultor diante do mármore bruto. Ele não vê apenas a pedra, vê a forma escondida dentro dela. O trabalho do estoico é libertar dentro de si a melhor versão que pode existir, com paciência, com intenção e com coragem para continuar, mesmo quando o caminho se torna difícil. Esse processo de esculpir a si mesmo, como ensinavam os estoicos, não tem fim. A lapidação do caráter é uma jornada contínua. Sempre haverá algo a ser ajustado, um traço a ser suavizado, um hábito a ser eliminado, ou uma virtude a ser aprofundada. E não há pressa nesse caminho. O estoico entende que evolução não combina com ansiedade. Crescer exige ritmo, não velocidade. O que importa não é a rapidez com que se avança,
mas a constância com que se permanece no caminho certo, mesmo diante de quedas ou retrocessos momentâneos. Essa constância é fortalecida pela reflexão diária. Ao revisar as ações do dia, o estoico identifica tanto os erros quanto os acertos. Ele não se vangloria dos momentos de virtude, nem se castiga pelos deslizes. Ele observa com isenção, como um mestre que orienta o aprendiz com firmeza, mas sem hostilidade. Essa prática diária de revisão nos torna mais conscientes das pequenas escolhas que, acumuladas, moldam nossa personalidade. Ninguém se torna justo ou corajoso de um dia para o outro. É na repetição das atitudes corretas que o caráter se transforma. Além disso, os estoicos viam o sofrimento como um mestre. As dificuldades não eram evitadas ou vistas como punições, mas como oportunidades de fortalecimento. Sêneca dizia que o fogo prova o ouro, a adversidade prova o homem. Cada dor enfrentada com dignidade reforça a nossa estrutura interna. Ao suportar o desconforto sem desespero, aprendemos que somos mais fortes do que imaginávamos. Ao perder algo e continuar de pé, descobrimos o que realmente nos sustenta. É nesses momentos que a filosofia deixa de ser teoria e se torna carne. Esse olhar para a dor com coragem não elimina o sofrimento, mas dá a ele um propósito. Em vez de afundar na autocomiseração, o estoico se pergunta: o que posso aprender com isso? E essa pergunta, repetida com sinceridade, transforma a dor em sabedoria. Mesmo os episódios mais difíceis, luto, frustrações, rejeições, podem se tornar fontes de autoconhecimento se forem enfrentados com a mente aberta. Não se trata de negar a tristeza, mas de não ser consumido por ela. É reconhecer a dor, acolhê-la e depois caminhar com ela até que se dissipe. Esse caminhar consciente se estende a todas as áreas da vida. No trabalho, o estoico busca excelência, não reconhecimento. Nos relacionamentos, ele oferece presença, não expectativa. Nas escolhas diárias, ele privilegia o que é certo, não o que é fácil. E, acima de tudo, ele cultiva a temperança, a capacidade de viver com equilíbrio, nem o excesso de prazer, nem a fuga da dor, nem euforia, nem desânimo. A temperança é o eixo que o mantém centrado, lúcido, desperto. É ela que protege o estoico dos extremos e o mantém em paz consigo mesmo. Ao longo da vida, o estoico aprende que o maior legado que pode deixar não está em obras, títulos ou bens, mas no exemplo de uma vida coerente. Uma vida vivida com integridade, em que as palavras coincidem com as ações, em que os valores orientam as decisões, em que a busca pela virtude é mais importante do que qualquer sucesso passageiro. Esse tipo de vida não precisa de aplausos, porque já é, por si só, uma conquista profunda. E é isso que os estoicos buscavam, não uma existência confortável, mas uma existência digna. A dignidade de uma vida bem vivida não se mede pelos olhos do mundo, mas pela tranquilidade de quem a vive. E essa tranquilidade nasce da consciência de que se está sendo fiel a si mesmo, aos próprios princípios e à razão. Os estoicos sabiam que o verdadeiro sucesso não é aquilo que impressiona, mas aquilo que sustenta. Não é o aplauso dos outros, mas a coerência silenciosa entre o que se pensa, sente e faz. Essa harmonia interna é rara, mas profundamente poderosa. Ela gera uma serenidade que nenhum bem externo pode proporcionar. Essa serenidade se manifesta, por exemplo, na maneira como o estoico lida com a crítica e o elogio. Ambos são vistos com o mesmo olhar, não como verdades absolutas, mas como opiniões alheias. Quando alguém o elogia, ele não se deixa inflar. Quando é criticado, ele não se desespera. Ele analisa. Isso que foi dito corresponde à verdade? Posso aprender algo com isso? Se sim, ajusta sua conduta. Se não, segue em paz. Ele não se define pelo julgamento externo, mas pelo alinhamento com seus próprios valores. Essa independência emocional é uma das maiores conquistas de quem trilha o caminho da sabedoria. Além disso, o estoico sabe que tudo o que temos pode nos ser tirado a qualquer momento. Isso não o torna pessimista, mas consciente. Ele aprecia profundamente cada coisa, cada pessoa, cada instante, justamente porque sabe que nada é permanente. Essa consciência da impermanência transforma sua forma de viver. Ele ama com mais presença, trabalha com mais atenção, observa a vida com mais gratidão.
Ele não desperdiça os momentos esperando por algo maior, porque entende que o momento presente já é grande o suficiente. Essa visão é radicalmente diferente da mentalidade dominante na sociedade atual, que está sempre projetada no futuro, sempre buscando mais, sempre insatisfeita. O estoico, ao contrário, aprende a encontrar contentamento na simplicidade. Ele entende que a paz não está no acúmulo, mas na liberdade de não depender. Quando algo lhe é tirado, ele agradece por ter tido. Quando algo é ganho, ele aprecia com moderação. Ele vive como se tudo fosse um empréstimo temporário, e isso o liberta do medo de perder e da ânsia de possuir. Para cultivar esse tipo de visão, é necessário treino constante. A filosofia estoica não se impõe pela força, mas se constrói com prática. Leitura, reflexão, escrita, meditação. Esses são os pilares que sustentam a mente desperta. Assim como um músico treina diariamente, mesmo depois de dominar o instrumento, o estoico pratica mesmo após entender os princípios. Porque ele sabe que o desafio não é compreender a virtude, mas aplicá-la em todas as situações, especialmente nas mais difíceis, e isso exige uma alma disciplinada e vigilante. Essa prática contínua transforma a vida em um verdadeiro laboratório de autodomínio. Cada emoção é observada, cada impulso é testado, cada reação é uma oportunidade de crescimento. O estoico não busca controlar o mundo, ele busca dominar a si mesmo. E ao fazer isso, torna-se cada vez mais livre, mais lúcido, mais forte. Ele se torna um exemplo vivo de que é possível atravessar a existência com elegância, mesmo diante da dor, da perda e da incerteza. Uma vida assim não precisa ser longa, precisa apenas ser verdadeira. Essa busca por uma vida verdadeira leva inevitavelmente à prática da presença. O estoico não vive no arrependimento do passado, nem na ansiedade pelo futuro. Ele entende que só existe um tempo possível de ser vivido, o agora. E é no agora que a virtude pode ser exercida. A coragem só pode se manifestar diante de um desafio atual. A justiça, numa decisão concreta. A temperança, no controle de um impulso presente. E a sabedoria, na escolha que se apresenta neste instante. Esperar pela situação ideal para praticar o bem é adiar indefinidamente a própria transformação. Essa consciência temporal dá ao estoico uma vantagem decisiva sobre a maioria. Enquanto tantos se distraem com o que já passou, ou ainda nem chegou, ele atua com foco onde realmente pode fazer diferença. Essa clareza o protege da paralisia. Quando algo precisa ser feito, ele age. Quando algo não pode ser feito, ele aceita. E quando é necessário aguardar, ele o faz com paciência. Ele não se desgasta tentando mudar o inalterável, nem se sabota adiando o que depende apenas de sua vontade. Essa sobriedade o torna confiável e firme como uma rocha. A presença também se manifesta na forma como ele escuta. Os estoicos valorizavam a escuta ativa, pois sabiam que grande parte dos conflitos nasce da pressa em reagir. O sábio ouve com atenção, pondera com cuidado e responde com precisão. Ele não se apressa em julgar, nem se irrita com opiniões diferentes. Seu objetivo não é vencer uma discussão, mas compreender a verdade. Ele se interessa mais em entender o outro do que em provar seu ponto. E essa postura, longe de ser fraqueza, é uma expressão profunda de força interior. Nos relacionamentos, essa força se revela na capacidade de amar sem se prender, de cuidar sem controlar, de se doar sem perder a si mesmo. O estoico ama com presença, não com dependência. Ele entende que o outro também é um ser impermanente, livre e sujeito a mudanças. Por isso, valoriza enquanto tem, mas não se desespera quando perde. Ele vê as relações como oportunidades de crescimento mútuo e não como garantias de felicidade. Ele sabe que ninguém pode preencher o que falta dentro de si e, por isso, constrói primeiro sua própria solidez. Essa solidez não nasce do isolamento, mas da conexão com o que é essencial. O estoico busca na natureza, na filosofia, na arte e na contemplação a nutrição de sua alma. Ele escolhe bem aquilo com que alimenta sua mente. Evita o excesso de informações inúteis, as conversas superficiais, o ruído constante que entorpece o pensamento. Ele prefere o silêncio fecundo à agitação vazia, e nesse espaço de recolhimento, ele encontra respostas que não se revelam no barulho do mundo.
Ele compreende que há sabedoria no ritmo lento, na pausa, na observação. Com esse olhar refinado, ele começa a perceber o que realmente tem valor. E percebe, por exemplo, que a felicidade não está em grandes conquistas, mas na paz com que se vive o cotidiano. Um café tomado com calma, um trabalho bem feito, uma conversa sincera, um dia sem pressa. O estoico aprende a viver com menos e, por isso, vive com mais. Mais profundidade, mais clareza, mais sentido. Ele não acumula coisas, acumula momentos vividos com virtude, e nesse acúmulo invisível está a verdadeira riqueza de sua jornada. Essa jornada interior que o estoico percorre o conduz inevitavelmente à compreensão de que a vida é feita de ciclos. Há tempos de força e tempos de fragilidade, momentos de expansão e momentos de recolhimento. Saber reconhecer cada fase, sem resistir a ela, é sinal de maturidade. Quando tudo está fluindo, o estoico agradece. Quando surgem obstáculos, ele aceita e se ajusta. Não porque é indiferente, mas porque sabe que lutar contra o que não se pode mudar é desperdiçar energia vital. Ele escolhe usar essa energia para agir com inteligência e resiliência. Essa flexibilidade diante da realidade é um traço marcante do espírito estoico. Ele é como a água, não resiste, mas contorna, não força, mas adapta. Ao mesmo tempo, não se deixa levar por qualquer corrente. Ele mantém sua direção mesmo que precise mudar a rota. Isso só é possível porque ele conhece seus valores. E são esses valores, justiça, coragem, temperança e sabedoria, que o guiam como uma bússola, mesmo nas tempestades mais intensas. Essa clareza lhe permite tomar decisões difíceis com serenidade, sem se perder em dilemas intermináveis. A conexão com a natureza, presente em tantos ensinamentos estoicos, reforça essa visão de ciclos. Assim como a natureza passa por estações, nós também passamos por fases internas. Há tempos de plantar e tempos de colher, tempos de agir com intensidade e tempos de observar com paciência. O estoico não se apressa, pois entende que há um tempo certo para tudo, e essa sintonia com o ritmo natural da vida o impede de viver no desespero, na pressa e na ansiedade que afligem tantos atualmente. Mesmo diante da morte, o estoico mantém sua postura firme e lúcida. Ele a encara como parte da ordem natural, não como uma tragédia pessoal. Saber que a vida tem um fim não o amedronta. Pelo contrário, o motiva a viver com mais presença e sentido. A consciência da morte dá ao tempo um valor inestimável. Cada dia se torna uma dádiva, não uma rotina automática. Cada palavra dita, cada escolha feita, passa a ser feita com mais atenção, pois o estoico sabe que não tem tempo a perder com futilidades. Essa postura diante da finitude o torna mais gentil, mais paciente e mais comprometido com o que importa. Ele escolhe bem suas batalhas, evita discussões inúteis, abandona a vaidade e a busca por status. Ele prefere ser sábio a ser admirado, e se for admirado, que seja por aquilo que é, e não por aquilo que aparenta. Essa humildade não o diminui, o engrandece, porque o estoico não precisa se afirmar o tempo todo. Ele sabe quem é, e isso basta. A tranquilidade que emana dele não vem de discursos, mas de ações consistentes. Por isso, viver como um estoico é viver com propósito, não com pressa, não com desespero, mas com presença e retidão. É olhar para a vida com olhos de aprendiz, sabendo que cada experiência, mesmo a mais difícil, pode trazer ensinamentos. É buscar excelência em tudo o que se faz, não para competir com os outros, mas para honrar a própria existência. É aceitar que falhar faz parte e que levantar-se com dignidade é o que verdadeiramente importa. Assim, a vida se torna mais do que uma sequência de dias, torna-se um caminho de transformação interior. No centro dessa transformação está o conceito de responsabilidade pessoal. O estoico não terceiriza suas emoções, decisões ou fracassos. Ele compreende que, ainda que existam fatores externos poderosos, a última palavra sobre sua conduta sempre será dele. Não importa o que façam com ele, importa o que ele faz com o que fazem com ele. Essa consciência o torna livre, pois enquanto muitos se veem como vítimas das circunstâncias, ele se posiciona como autor da própria história. Não controla tudo,
mas responde por tudo aquilo que está em seu alcance. Essa atitude se manifesta especialmente na maneira como ele enfrenta os erros. Em vez de culpar os outros ou inventar desculpas, o estoico assume sua parcela de responsabilidade. Ele não se envergonha de admitir que falhou. Envergonhar-se-ia mais em não aprender com isso. A autocrítica estoica não é destrutiva, mas construtiva. Ela parte do desejo sincero de melhorar, não da vontade de se punir. Ao reconhecer seus desvios, ele se reorienta, ajusta sua rota, fortalece seu caráter e, com o tempo, erra menos. Não porque se tornou perfeito, mas porque se tornou mais atento. Esse comprometimento com a verdade também molda seus relacionamentos. O estoico valoriza vínculos autênticos, sustentados por confiança e respeito mútuo. Ele não manipula, não engana, não joga com as emoções alheias. Sua palavra tem peso, porque é coerente com seus atos. Ele prefere perder uma oportunidade a trair seus princípios. E ao fazer isso, atrai para si relações mais profundas, mais estáveis, mais reais. Ele sabe que amizades verdadeiras não se constroem com conveniência, mas com caráter, e que o afeto mais sólido nasce da integridade, não da aparência. No ambiente profissional, essa postura o torna uma presença rara. Enquanto muitos buscam atalhos, bajulam superiores ou distorcem verdades para se beneficiar, o estoico trabalha com excelência e discrição. Ele entende que o reconhecimento é consequência, não objetivo. Por isso, foca em entregar o melhor, mesmo quando ninguém está olhando. Sua motivação não vem de recompensas externas, mas do compromisso com sua própria consciência. E esse tipo de postura, embora silenciosa, transforma os espaços por onde ele passa, porque onde há integridade, há influência. Onde há retidão, há respeito. Esse respeito começa por ele mesmo. O estoico se trata com dignidade, cuida da mente, do corpo, das emoções. Não se entrega aos vícios nem às compulsões. Não exige de si a perfeição, mas não se acomoda na mediocridade. Ele busca equilíbrio em todas as áreas da vida, porque sabe que a harmonia começa dentro. E mesmo quando se desequilibra, porque isso acontece, ele tem ferramentas para se recompor. Ele conhece o caminho de volta, que não se perde por longos períodos, porque aprendeu a ouvir os sinais sutis de sua própria consciência. Assim, a responsabilidade pessoal no estoicismo não é um peso, mas uma força. É ela que o faz crescer em vez de reclamar, agir em vez de esperar, assumir em vez de fugir. Quando algo não vai bem, o estoico não pergunta: quem é o culpado? Ele pergunta: o que posso fazer agora? Essa mentalidade ativa o afasta do vitimismo e o aproxima da sabedoria. E a cada escolha, a cada atitude, ele vai esculpindo uma vida que não depende das circunstâncias, mas do próprio caráter. Uma vida de presença, firmeza e transformação real. Essa vida guiada pelo caráter é silenciosa, mas poderosa. O estoico não precisa anunciar suas virtudes, pois elas se revelam naturalmente nas situações adversas. É na hora do conflito que a paciência aparece. É na provocação que a prudência se destaca. É na perda que a resiliência se manifesta. O mundo está cheio de discursos, mas carece de exemplos. O estoico prefere ser exemplo sem fazer discurso. Ele sabe que a coerência no dia a dia fala mais alto do que qualquer frase bonita. E assim, sem alarde, influencia mais do que muitos líderes declarados. Esse tipo de influência começa dentro de casa. O modo como trata os filhos, os pais, o cônjuge. O tom com que responde, a atenção que dedica, a presença com que escuta. Não há virtude verdadeira se ela não se expressa nos relacionamentos mais íntimos. É fácil ser educado com desconhecidos e impaciente com quem se ama. O estoico se esforça para ser gentil com todos, especialmente com os mais próximos. Ele entende que o lar é o primeiro campo de prática da filosofia e que nenhuma conquista externa compensa a ausência de caráter em casa. Nos momentos de tensão, ele não busca controlar os outros, mas a si mesmo. Se alguém o ofende, ele não revida com a mesma moeda. Se alguém erra, ele não apressa o julgamento. Ele oferece o benefício da dúvida, porque sabe que todos estão lutando batalhas invisíveis. Isso não significa ser permissivo ou passivo, mas compassivo. O estoico pode ser firme sem ser agressivo, pode impor limites sem ser cruel.
Ele entende que a justiça não é vingança, é equilíbrio, e esse equilíbrio começa quando a emoção não toma o lugar da razão. Para isso, ele se treina constantemente. Ele revê suas atitudes, corrige seus desvios e aprimora suas intenções. A filosofia é um espelho no qual se observa todos os dias, e ao fazer isso com honestidade, sem máscaras, ele vai polindo sua presença no mundo. O estoicismo não quer criar santos ou sábios inatingíveis, mas homens e mulheres mais conscientes de si, mais comprometidos com o bem, mais preparados para os altos e baixos da vida. Pessoas que não fogem da dor nem se iludem com o prazer, mas atravessam ambos com serenidade. Esse ideal de vida sólida e verdadeira também inclui o cuidado com as palavras. O estoico fala pouco, mas fala com intenção. Evita fofocas, reclamações, exageros e promessas vazias. Ele entende que cada palavra tem peso e consequência, e por isso, antes de falar, ele reflete: isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso é útil? Se a resposta for negativa, ele prefere o silêncio, e muitas vezes é no silêncio que mais se comunica, porque o silêncio do estoico não é omissão, é sabedoria. Ele fala quando é hora e cala quando é melhor observar. Essa observação constante da própria conduta transforma a vida num campo de aprendizado contínuo. O estoico nunca se vê como alguém pronto, acabado ou superior. Pelo contrário, ele se vê como um aprendiz constante da existência. Cada situação, cada encontro, cada desafio é uma lição. Ele não desperdiça experiências, ele as transforma. E assim, pouco a pouco, ele vai se tornando aquilo que sempre buscou. Não um mestre, não um herói, mas uma pessoa inteira, firme, íntegra. E essa inteireza é o bem mais raro e mais valioso que alguém pode conquistar. Essa inteireza não é um ponto de chegada, mas um estado de presença que se renova a cada escolha. O estoico não busca um troféu ao final da vida, mas uma coerência que se sustente em cada gesto. Ele entende que os momentos de grandeza são raros, mas os pequenos momentos são constantes. E é nesses instantes comuns, quando ninguém está vendo, quando não há aplauso, quando tudo parece rotina, que o caráter se revela com mais nitidez. A maneira como alguém varre o chão, escuta um amigo ou reage a uma contrariedade diz mais sobre ele do que qualquer título. Por isso, o estoico não vive para impressionar. Ele vive para honrar. Honrar sua consciência, sua razão, seus princípios. Isso exige coragem, porque o mundo muitas vezes recompensa o oposto. Vivemos cercados de incentivos ao ego, à pressa, ao consumo e à vaidade. Mas o estoico caminha contra essa corrente, não por rebeldia, mas por escolha lúcida. Ele sabe que há um preço por viver com integridade e está disposto a pagá-lo, porque ele já entendeu que o custo de viver fora da verdade é ainda maior. É a perda de si mesmo. Essa integridade se expande também para o modo como ele lida com os bens materiais. O estoico pode possuir riquezas, mas não é possuído por elas. Pode desfrutar do conforto, mas não se torna dependente dele. A moderação guia suas escolhas e a gratidão molda sua relação com o que tem. Ele entende que fortuna e pobreza são estados temporários e que o verdadeiro patrimônio está naquilo que ninguém pode tirar. Sua sabedoria, seu equilíbrio, sua paz de espírito. Quando se perde algo externo, ele lamenta, mas não se desespera, porque sabe que seu valor não está no que tem, mas em quem é. A mesma postura se aplica às perdas afetivas. Quando alguém se vai, o estoico sente a dor, mas não se destrói por ela. Ele compreende que todas as relações são temporárias e, por isso, as vive com mais intensidade e presença enquanto duram. Ele ama sem prender, cuida sem exigir, se doa sem perder a si mesmo. Quando chega o fim, ele sofre, mas também agradece. A tristeza vem, mas não apaga a gratidão. Ele sabe que nada é garantido e, por isso, valoriza o tempo compartilhado. E, quando necessário, solta com dignidade aquilo que não pode mais ser segurado. Esse desprendimento exige maturidade emocional. E maturidade não é endurecimento, é profundidade. O estoico não se fecha para o mundo, mas também não se deixa abalar por tudo. Ele é sensível, mas não frágil. Sente, mas não se deixa levar. Ele sabe que emoções são naturais,
mas que decisões não devem ser tomadas em meio ao turbilhão. Ele espera, respira, reflete e só então age. Essa capacidade de pausar antes de reagir é um dos maiores sinais de força interior e é treinada todos os dias, nas pequenas irritações, nas frustrações cotidianas, nos desafios imprevistos. Com esse treino contínuo, o estoico se transforma num ponto de equilíbrio no meio do caos. Onde há gritos, ele traz silêncio. Onde há raiva, ele oferece ponderação. Onde há desespero, ele oferece clareza. Não porque se ache superior, mas porque escolheu não ser arrastado pelos ventos do momento. Ele se ancora em algo mais profundo, e esse algo é a filosofia que molda sua vida. Uma filosofia viva, aplicada, exigente, mas libertadora. E é nela que ele encontra sentido, direção e a serenidade que tantos procuram sem saber onde buscar. Essa serenidade não é ausência de dor, mas presença de consciência. O estoico entende que viver é se expor ao sofrimento inevitável da existência. Perdas, doenças, frustrações, despedidas. Ele não nega isso. Ele se prepara. E essa preparação não é feita com rigidez ou frieza, mas com lucidez e compaixão. Ele aprende a antecipar mentalmente os desafios para que, quando eles vierem, já não o peguem desprevenido. Esse exercício é conhecido como premeditatio malorum, a meditação sobre os males possíveis. Longe de ser pessimismo, é uma forma de fortalecer a alma contra o inesperado. Ao imaginar o que pode dar errado, o estoico não vive com medo, vive com prontidão. Ele aceita que a vida é incerta e, por isso, valoriza cada instante em sua plenitude. A antecipação da dor ensina a presença na alegria. Saber que tudo pode mudar a qualquer momento é o que torna cada momento digno de atenção. Esse paradoxo, de pensar na perda para valorizar o que se tem, é um dos ensinamentos mais potentes do estoicismo, porque nos livra da ilusão da permanência e nos ensina a arte de viver de forma desperta. Essa prontidão emocional também prepara o estoico para servir melhor ao mundo. Uma mente treinada para lidar com o inesperado se torna um apoio para os que estão em crise. O estoico não é apenas um observador sereno, ele é também um agente ativo do bem. Ele não busca apenas sua própria paz, mas estende sua força para ajudar os que estão ao redor. Quando alguém entra em colapso, ele é o primeiro a manter a calma. Quando todos gritam, ele oferece escuta. Quando tudo parece perdido, ele encontra um ponto de firmeza e orienta a retomada. Isso não é fruto de talento, mas de prática. Prática de contenção, de reflexão, de observação da própria mente. O estoico se estuda continuamente. Ele identifica suas fraquezas e as enfrenta sem fuga. Quando percebe que um comentário mexeu com seu orgulho, ele investiga por quê. Quando se sente irritado por algo pequeno, ele analisa o que o descompensou. Ele não culpa os outros por seus desequilíbrios, ele assume o controle de si mesmo. E nesse processo constante de autocorreção, vai se tornando cada vez mais centrado, mais livre e mais eficaz nas suas ações. Essa autoeficácia se reflete diretamente na tomada de decisões. O estoico não se apressa. Ele ouve, pondera, analisa consequências. Ele não age por impulso, mas por discernimento. Sua firmeza não vem da rigidez, mas da clareza. Ele sabe que cada escolha carrega um custo e está disposto a pagar o preço de suas decisões. Não procura atalhos, não alimenta ilusões. Ele age com responsabilidade, mesmo quando isso exige sacrifício, porque entende que o valor de uma escolha está mais na coerência com seus princípios do que nos resultados imediatos que ela produz. Ao viver assim, o estoico se transforma numa referência silenciosa. Ele não busca ser exemplo, mas se torna. Sua postura diante da vida inspira sem palavras. Pessoas ao seu redor sentem confiança, serenidade, segurança. Não porque ele impõe respeito, mas porque transmite integridade. E isso é cada vez mais raro. Num mundo de pressa, barulho e aparência, a presença de alguém que vive com propósito, firmeza e verdade se destaca como um farol. Não para ser seguido cegamente, mas para lembrar aos outros que é possível viver de outro jeito. Mais calmo, mais lúcido, mais humano. Essa maneira de viver, com firmeza, serenidade e presença,
não transforma apenas o indivíduo, mas todo o ambiente ao seu redor. O estoico compreende que sua postura é uma contribuição silenciosa para um mundo mais estável. Ele não precisa de cargos ou títulos para exercer influência. Sua simples maneira de estar presente já altera dinâmicas, acalma tensões e inspira mudanças. Ele é como uma rocha no meio da correnteza. Não impede a água de passar, mas mostra que é possível permanecer firme, mesmo quando tudo à volta está em movimento. Ao longo do tempo, essa firmeza se torna um ponto de apoio para os outros. Amigos o procuram, não para ouvir conselhos prontos, mas para sentir sua clareza. Familiares se sentem mais seguros ao seu lado, mesmo nos momentos difíceis. Colegas de trabalho o respeitam não pelo barulho que faz, mas pela constância que representa. E essa influência, sutil mas poderosa, nasce da prática diária da filosofia, não de discursos decorados, mas de decisões vividas. O estoico vive o que acredita. E isso, em um mundo cheio de incoerência, é revolucionário. Mas é importante lembrar que esse caminho não exige perfeição. Nenhum estoico verdadeiro se considerava um sábio pleno. Pelo contrário, todos se viam como aprendizes. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si mesmo como quem confessa fraquezas e busca fortalecimento. Epicteto, mesmo sendo um ex-escravo, mostrava que ninguém é pequeno demais para buscar a grandeza da alma. Sêneca, com todas as contradições da vida política, ainda assim nos deixou reflexões profundas sobre o uso do tempo e o valor da virtude. O estoicismo não é um ideal inalcançável, é uma prática acessível e contínua. Essa prática, no entanto, exige comprometimento. Não basta admirar os princípios, é preciso aplicá-los. E a melhor forma de começar é nas pequenas situações. Respirar fundo antes de reagir, refletir antes de julgar, escutar antes de falar, agir com intenção. Com o tempo, esses gestos criam uma nova maneira de viver. Uma vida que não depende das circunstâncias para estar em paz. Uma vida em que o bem não é algo que se espera dos outros, mas algo que se oferece constantemente. Uma vida em que a virtude não é exceção, mas hábito. E quando essa virtude se torna hábito, não há mais retorno. O olhar muda, a linguagem muda, o comportamento se alinha. O estoicismo não é uma máscara, mas uma lente, uma nova forma de enxergar o mundo, a si mesmo e os outros. Ele ensina que tudo o que realmente importa está dentro,